Ibovespa desaba e dólar dispara. Como lidar com seus investimentos para 2023? Lembrando, pessoal, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, certo? Será que teremos mais inflação em 2023 ou até mesmo uma hiperinflação? Será que a taxa Selic vai se manter? Será que teremos irresponsabilidade fiscal interna? Risco de recessão global? Fica no vídeo de hoje que eu vou apresentar um pouco disso para vocês. As notícias para 2023 não são nada animadoras. Dólar subindo e Bovespa caindo, além da dívida brasileira que fica cada vez mais alarmante, o novo governo compondo ministérios não técnicos e sim políticos para a chefia de alguns dos cargos mais importantes do país, como por exemplo Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, Mercadantes no BNDES e ainda por cima, a ministra de Energia da Argentina, Flávia Arranhón, anunciou num pronunciamento que o BNDES vai conceder um empréstimo no valor de 700 milhões de dólares para a construção do segundo trecho do gasoduto Néstor Kirchner, na Argentina. Notícias como essa caem como ácido no estômago de alguns investidores. Além de tudo, segundo a visão do economista e ex-diretor do Banco Central, Flávio Ranzucchi, o que pode acontecer é ainda pior. Dólar acima de R$6, Selic batendo 16 pontos percentuais e Bolsa desabando para 80 mil pontos. E para piorar ainda mais, especialistas econômicos internacionais lembram de uma possível gravíssima crise econômica que pode bater as portas em 2023. Você está preparado para esse cenário? Com perspectivas assim tão nebulosas para o ano de 2023, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional, a renda fixa tende a se tornar cada vez mais atrativa, espantando investidores da Bolsa de Valores que fogem da alta volatilidade do mercado de capitais. Eu só preciso te lembrar uma coisa. Se você se sente mal ou chega até mesmo a ter arrepios, como por exemplo, se você investisse 10 mil reais ou 100 mil reais numa ação de uma empresa, cujo você já estudou todos os fundamentos dessa empresa, você já fez todos os tipos de estudo que podia fazer, investiu esse seu capital em dezembro e em janeiro, viu esse capital derreter, entre aspas, e aqueles seus 10 mil ou 100 mil reais investidos se tornassem 5 mil ou 50 mil reais, sinto muito te informar, mas nem a Bolsa de Valores, nem o empreendedorismo devem ser para você. Agora, respondendo o cerne da questão do vídeo, como lidar com seus investimentos para 2023? Eu separei aqui algumas classes de ativos que podem servir como backup, no caso que tudo isso venha acontecer. Algumas classes de ativos que eu considero que são de longo prazo e que podem se sair bem em qualquer cenário que seja. Em todas essas classes eu realmente vou investir, mas eu separei algumas que são as mais importantes, que podem fazer sentido no caso de uma crise. O primeiro setor no qual eu vou ficar de olho são bancos e setor financeiro. Para mim, o Brasil já é arriscado e volúvel demais. A banda aqui toca diferente do que toca no restante do mundo. Eu vou procurar ativos de bancos seguros, bancos sólidos e grandes, tenham muitas pessoas físicas como os clientes e também que tenham muitas grandes empresas como os clientes. Por quê? Grandes empresas têm mais capacidade ou têm mais facilidade de passar por crise do que pequenas empresas. Então, o banco pega o dinheiro das pessoas físicas, já que ele tem muita pessoa física, no caso de um bom banco, empresta dinheiro para uma grande empresa que tem maior facilidade de passar por um cenário de crise, ou seja, de repassar preços para o consumidor, e já que eles são grandes empresas, eles têm maior capacidade de poder pagar os empréstimos e financiamentos que tem com esses grandes bancos. Lembrando, não são todos os bancos no mercado que têm grandes empresas como clientes. No entanto, tem alguns poucos bancos no mercado que têm muitas pessoas físicas e também muitos grandes clientes nas suas bases, que tem sim capacidade de pagar todos os seus empréstimos e de se sair bem no caso de um cenário de crise gigantesco. O segundo setor no qual eu vou ficar de olho é o setor de geração e transmissão de energia. As crises vêm e vão. No entanto, o consumo de energia no Brasil e também no resto do mundo continua muito alto. Principalmente aqui no Brasil, para a nossa economia, as empresas de geração e também de transmissão de energia trabalham praticamente com a sua capacidade produtiva máxima. Não é à toa que, às vezes, nós temos que ligar até mesmo termoelétricas para poder suprir a quantidade de energia que nós precisamos.
Existem alguns estudos no mercado que dizem que nós precisamos de muito mais energia do que hoje nós conseguimos produzir. Então, essas empresas, além de tudo, elas têm a capacidade muito facilitada de repassar preços para o consumidor. Ela conseguindo repassar seus preços, e claro, corrigidos por IPCA, dá muito mais segurança no recebimento de seus valores. Além do que, não importa o tamanho da crise que for, você sempre vai precisar de energia. E você utilizando muito ou pouco, a conta vai chegar do mesmo jeito. E você vai ter que pagar. O terceiro setor que eu vou ficar de olho é o setor de siderúrgicas e mineração. Se realmente houver uma crise mundial muito forte, o setor de siderúrgicas e mineração deve ser altamente afetado, porque a quantidade de carros, de bens de consumo e também imóveis vai diminuir muito a construção desse tipo de produto, certo? Diminuindo a construção desse tipo de produto, as siderúrgicas e mineradoras vão passar por um mau momento. E isso pode abrir uma janela de oportunidade muito grande. Afinal, siderúrgicas e mineradoras não têm histórico de quebra aqui no nosso país. Ao contrário de empresas da construção civil, essas sim têm grande histórico de quebra. Existem pouquíssimas siderúrgicas no país e poucas mineradoras, porque existem barreiras gigantescas que o Estado impõe para esse tipo de setores. Ou seja, é como se existisse uma reserva de mercado. E sempre que existe uma reserva de mercado, é uma grande oportunidade de investimento, porque dificulta muito que outros players montem negócio nesse tipo de área de atuação. Isso faz com que seja um setor protegido, certo? E crises vêm e vão. As empresas que utilizam essas matérias-primas também vêm e vão. No entanto, sempre vai haver uma nova empresa que vai precisar abastecer o mercado e vai precisar desse tipo de commodities, seja o aço, seja o minério de ferro. Além do que, nós temos aqui no Brasil uma das maiores mineradoras do mundo, que é a Vale. Ela vende para o mundo inteiro. Não importa se os Estados Unidos estiver ruim, a Europa estiver ruim, se tiver outro lugar no mundo, como por exemplo, os Estados Unidos ruim, a gente pode vender para a China. A China ruim, a gente pode vender para alguma parte da Europa. Ou seja, o preço deve ser extremamente afetado. No entanto, o valor, não. Então, isso pode abrir uma grande janela de oportunidade. Outro setor que pode se dar bem é o setor de fundos imobiliários. Provavelmente, ele não vai se dar bem no início, porque com uma taxa Selic alta, isso acaba espantando alguns investidores que saem dos fundos imobiliários e preferem ficar recebendo uma remuneração por causa da taxa Selic alta. No entanto, isso abre uma janela de oportunidade, já que muitos investidores tendem a sair dos fundos imobiliários com a Selic alta, isso tende a baixar o preço dos fundos. Eu sou engenheiro civil, meus pais também trabalham no mercado da construção civil. No entanto, pessoalmente, eu não gosto da postura da maior parte dos gestores dos fundos imobiliários. Eu sei bem como funciona esse mercado. É um mercado muito complicado, além do que, empresas que são locatárias de fundo imobiliário, por exemplo, empresas que locam para galpões logísticos, tendem a ter um fluxo de caixa muito ruim. Normalmente, custa muito caro construir um galpão e você faz um investimento enorme. Depois desse investimento enorme, você vai receber mensalmente por aquele investimento. Ou seja, hoje, construir está muito, muito caro no Brasil. No entanto, eu não deixo de admitir isso como uma forma de oportunidade, já que os preços tendem a cair pela Selic alta e você pode se aproveitar disso para poder montar uma posição ainda num preço barato. Lembrando que uma hora a crise passa, pessoal, e vai gerar uma oportunidade aí de ter um bom spread, não é isso? E você vai estar pensando em receber proventos lá na frente. Então, você pode pegar um preço baixo agora e receber uma alta remuneração pelo preço que você está pagando hoje. O último setor que eu vou ficar de olho é o setor de grãos e proteína animal. Nos últimos anos, esse setor contribuiu muito positivamente com a balança comercial brasileira, porque uns 5 anos para cá, os preços dessas commodities explodiram. E essas commodities são negociadas em dólar. Com a nossa moeda baixa e o dólar alto, quem tiver ativos atrelados são negociados em dólar, vai muito se beneficiar. Mas aí vai um adendo.
é muito bom ter muito cuidado nesse mercado, porque são países negociando entre si. E os países têm muita malícia. E você pode acabar sendo prejudicado se você não tiver muita informação profissional de mercado e souber muito o que está fazendo, certo? Eu, pessoalmente, pretendo ficar de fora, mas acho que é uma grande oportunidade que pode vir aí e talvez eu aproveite se tiver muito boa oportunidade. Se você quiser um vídeo específico sobre realmente as ações nas quais eu vou ficar mais de olho, aquelas que se encaixam naquele perfil de backup, que são tanto ações de proteção quanto de oportunidade, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo específico sobre essas ações. Além do que, eu quero saber de você. O que é que você pretende fazer? Você vai ficar parado e esperar o que vai acontecer? Você, desde o início do ano, já vai começar a fazer aporte de capital com calma, esperando o que realmente vai acontecer? Vai ficar parado e esperar a maré acalmar? Ou você viu que realmente não é para você, que é muita volatilidade e que você pretende ficar de fora desse mercado e ficar mesmo num título de renda fixa que você corre menos riscos, né? Entre aspas. Eu quero saber de você. Deixa seu comentário aqui, é muito importante para mim. Deixa sugestões também. E se inscreve, curte, compartilha e vamos para cima, galera!